Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Rotinas e Rituais. Hoje com uma convidada muito especial e que vai servir muito para mim também. Vai ser uma troca muito boa, porque é um mundo que eu quero entrar. Hoje a nossa convidada é a Tati De Angela, nome italiano. Até estava ensaiando aqui de como falar, parece E mandou bem, Michelangelo, De viu? Angela. Fala um pouco italiano. Muito Mas bom. a Tati, ela é palestrante. Ela tem 2 best-sellers, não é um só, tem 2. Além disso, ela tem um propósito, uma missão de vida muito bacana, que ela faz transformar história e conhecimento em mina de ouro. Isso é uma coisa bacana, porque eu acho que todo mundo tem um potencial, né, uma história para dividir. E ela consegue lapidar, né, as pessoas e transformar essa história de uma forma atrativa e bacana. Então, por isso que eu falei que vai servir para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de contar história, tenho livros e tudo mais. Sou uma pessoa introvertida, que a gente vai falar um pouco aqui. E eu quero entrar nesse mundo também de palestras e livros e de curso e tudo mais. Tati, bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Oh, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito o profissionalismo com que você faz tudo. E sim, você tem tudo para levar essa mensagem para o mundo, né? Inspirar muitas pessoas por meio das palestras. Então, conta comigo. E já vamos avisar o pessoal aqui que eles vão me ver chorando aqui o tempo todo. Vão ver esse rosto meio inchado, o que aconteceu. Mas eu brinco que a gente nunca pode esperar o momento ideal para fazer as coisas, né? Então, quando a gente espera o momento ideal para cuidar do bem-estar, o momento ideal para poder cuidar da estética também, esse momento ideal nunca chega. E eu que estou sempre nos palcos, sempre nos vídeos, trabalho muito com o digital também, eu estava sempre adiando, né? Eu falava, nossa, depois eu vou fazer um procedimento estético, depois não sei o quê. E resolvi fazer esse final de semana, só que aí aconteceu que chocou com os compromissos, né? E eu falei, vamos com o que tenha, essa é a questão, o que importa é o conteúdo. Então vai ficar lacrimejando os olhos aqui, escorrendo tudo, tá tudo certo. Quem estiver vendo no vídeo aí, repara no conteúdo que é o mais Isso importante. aí, isso aí. Esse conteúdo aqui vai ser muito rico. E Tati, para começar, a gente falou um pouco já de propósito aqui, logo na introdução, e o seu propósito é muito forte. Essa questão de Sim. transformar, né, a história e conhecimento em mina de ouro. Como é que você descobriu esse propósito? Porque você tem uma história que você passou por diversas áreas até chegar realmente nesse propósito. Como você se descobriu, né? Sim, é interessante a gente pensar nisso, porque uma das coisas que eu sempre falo é que nas nossas fraquezas se escondem as nossas maiores fortalezas, né? E eu tinha uma fraqueza muito grande de produtividade e estudei bastante para me tornar mais produtiva e isso acabou sendo uma das minhas especialidades. E a palestra não foi diferente, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa assim extremamente travada, bicho do mato. Eu brinco que eu tinha vergonha até de responder a chamada na escola. O professor falava, Tati De Angela. E eu ficava, mas era um eu tão pra dentro que meus colegas tinham que me ajudar. Tá aqui, professora, tá aqui, senão eu ficava com falta. E aí, como que uma pessoa tão tímida hoje fala para multidões, sabe? Já fez palestras em estádio de futebol, Uhum. como que eu tenho inspirado tantas pessoas? É justamente por esse propósito, porque eu acredito que quando a gente pega a técnica certa e a gente tem um desejo muito ardente de ajudar outras pessoas e de impactar o mundo, a gente consegue romper todas as barreiras, superar os nossos medos. E um dos grandes marcos, assim, que vai ao encontro do meu propósito, foi um dia quando eu estava com uma dívida de mais de 50 mil reais. Na verdade, era uma dívida da minha mãe, não era nem dívida minha, mas como ela estava desempregada e eu era a única que estava trabalhando, e na época eu ganhava 500 reais por mês, aí eu falei, bom, vou sustentar a casa com esses 500 reais e ajudar minha mãe a pagar essa dívida de mais de 50 mil. E aí, com 23 anos, trabalhando numa faculdade, ali eu já descobri muito da minha paixão, porque você trabalha na área da educação, você vê a transformação dos alunos, sabe? Você vê o quanto que as pessoas começam a estudar e elas vão se desenvolvendo, vai mudando a vida delas. E isso aconteceu muito na minha vida, porque eu tinha baixa autoestima, um sentimento de inferioridade muito grande. E quando eu comecei a estudar, eu fui desbravando de uma maneira que nem eu mesmo me reconhecia. Eu falei, cara, como que a educação, como que a indústria do conhecimento é capaz de mudar a vida, mudar a jornada das pessoas. E aí, esse processo de construção de crescimento, teve um tio meu que me visitou nesta época. E era um tio muito bem sucedido, um tio, assim, que a família
fala dele com a boca cheia até hoje. E esse tio foi visitar lá em casa, visitar minha mãe, a gente foi conversando. E aí ele virou pra mim e falou assim, Tati, eu decidi que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. Uau. E eu falo que eu não sei se foi pela admiração que eu já tinha por ele, ou se foi pela profundidade daquilo que ele disse, imediatamente eu adotei isso pra mim. Eu falei, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E na época eu estava trabalhando de vendedora, ganhando R$500 por mês, numa faculdade, e eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu era o último lugar no ranking de vendas na época, porque eu não era muito produtiva também, muito iniciante e tal. Mas naquele momento eu falei assim, eu vou vencer. Eu quero ser uma divisora de águas nessa faculdade, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E eu falei, o que eu tenho que fazer? O quanto que o propósito é importante nas nossas vidas, né? Porque eu falo, como eu ficava sempre no final do ranking, eu comecei a achar defeito em quem estava em primeiro lugar, sabe? Eu falava assim, não é possível, aquela pessoa ali está em primeiro lugar e eu trabalhando muito, 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, aquela pessoa ali está em primeiro lugar porque deve ser parente do dono. Se eu fosse parente do dono, eu teria informações privilegiadas também, sabe? Ou se não, aquele ali está em primeiro lugar porque faz os contratos tudo mal feitos. Se fosse para fazer os contratos mal feitos, eu também estaria lá. Eu comecei a priori a achar defeito em quem estava em primeiro lugar. Até que eu percebi, se eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar, essa não vai ser a postura ideal. E eu entendi também o seguinte, que só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que têm resultado e as pessoas que falam mal das que têm resultado. Então eu pensei, de que lado que eu quero estar? Eu quero aprender com quem tem resultado. Deixa eu sentar ali ao lado dos melhores, deixa eu mapear tudo que eles fazem, deixa eu mergulhar em livros, mergulhar em curso. E ali foi meu ponto de virada. Ali foi o momento em que eu comecei a desbravar, o momento que eu comecei a fazer muitos cursos. Na faculdade, a gente podia fazer alguns cursos gratuitos, mas eu não fiquei presa só na faculdade, eu fiz vários cursos fora, até porque a gente sabe, né? Tipo, um MBA, às vezes é uma longa jornada para você se desenvolver. Existem alguns cursos de extensão rápidos que já te geram uma injeção não só de ânimo, mas de técnica para você executar e ter um resultado imediato. Então, eu busquei muitos cursos fora, na época, mais relacionados à minha área, que era cursos de vendas, negociação, produtividade, e aí foi onde eu comecei a me destacar. Em pouco tempo, eu fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas. Depois, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, o dono da empresa chegando para mim e falou assim, Tati, o que aconteceu? Porque do nada você mudou da água pro vinho, assim. Tipo, ele queria me mandar embora, Rodrigo. Ele falou, essa menina ali, ela é muito esforçadinha, Caramba. vamos dar uma chance para ela, mas eu acho que não dá para ela ficar aqui, não. E de repente, eu comecei a ter resultado e aí eu mostrei para ele meu caderninho. Tinha anotação, tinha método, sabe? O meu livro de produtividade surgiu ali. Eu fazendo para mim. No início, eu não queria ter livro escrito. Então, eu pensei, o que eu preciso fazer? Qual que é a minha rotina? Quais são os meus rituais? O que eu preciso colocar em prática para eu conseguir ter mais resultado aqui na área de vendas? E isso foi tão importante que aí ele falou, Tati, eu quero agora que você replique isso com todo o time de vendas aqui. Então, eu te promovo agora a gerente comercial. Uau. E aí, eu que só queria ser a número 1 do ranking de vendas, de repente, estava ali com uma posição, falei, peraí, deixa eu testar mesmo, deixa eu ver se esse negócio funciona, dá certo, eu tive sorte. Testei o meu método com todo o time comercial e em um ano a gente triplicou os resultados. Depois eu me tornei gerente nacional, comecei a viajar nos 27 estados onde a gente está presente. Apliquei o método também, crescemos assim de uma forma exponencial, até que em 5 anos eu me tornei diretora, responsável pela área comercial e marketing daquela faculdade, ganhando um salário de R$50 mil por mês. E aí eu falo quanto que as coisas pra gente, às vezes, assim, não vem claro, né? Minha mãe tinha uma dívida de R$50 mil que eu não sabia como que eu ia pagar aquela dívida, porque era algo muito fora da minha realidade. De repente, em 5 anos, eu estava ganhando esse valor por mês. Saí de um valor de R$500 para R$50 mil. E o que foi a principal força motriz disso, assim? Estudos. Conhecimento. A indústria do conhecimento é o poder para mudar a vida, a trajetória de qualquer pessoa. E foi treinando o meu time de vendas que eu descobri essa vocação, essa vontade de eu quero treinar mais pessoas, eu quero formar novos líderes, eu quero formar pessoas que vão vencer os seus limites, que assim como eu era tímida lá atrás, que as pessoas possam vencer essa timidez, que as pessoas possam vencer suas fraquezas, seus medos, e que elas possam conseguir resultados que nunca nem passou pela mente humana ser capaz de atingir.
sabe? Então, esse foi o principal propósito que me trouxe até aqui. Muito legal. Você está falando uma coisa que eu fiquei pensando, você principalmente ter trabalhado no setor de educação, Sim. e não deixa de ser, você ainda está nesse setor. E você falou da questão de MBA, mas questão mais de cursos pequenos. E eu fiquei refletindo de como uma pessoa hoje, que MBA é caro, né? De uma certa forma, consegue ter acesso, né, a cursos e ser autodidático, né, e aplicar isso na vida e ter sucesso, né? E muitas vezes é muito melhor, muito, assim, menos burocrático do que o MBA, aquela coisa de prova, não sei o quê, e você realmente aplicando na prática isso, né? Sim. Que é bem diferente de uma prova escrita, teoria e prática. Então, assim, é muito bacana que você foi autodidática e construiu isso. E o que mais me impressionou foi que você construiu uma metodologia com isso. Sim. Um método. Exatamente. Eu falo tudo nessa vida é um método, entendeu? Você não conseguiu ter resultado ainda, é porque tá faltando algum conhecimento. Que conhecimento que te falta para que você consiga atingir determinado resultado? E isso que você falou de MBA é muito real, porque assim, além dele limitar, a pessoa tem que ter graduação, senão ela nem consegue fazer um MBA. Então, além de restringir o alcance da educação, ainda tem toda uma linha muito acadêmica ainda, sabe? Que eu vi algumas faculdades fazendo um movimento já de mudar isso, mas eu que trabalhei 6 anos nessa área, fui dona também, abri 2 unidades de faculdade em Fortaleza, Teresina. Então, assim, eu vi o quanto que era importante, era transformador, mas era muito acadêmico, era muita teoria e meio à prática. Exato. Então, tanto é que tem muitos professores com mestrado, doutorado, que nunca tiveram uma possibilidade de empreender na vida e estão ensinando as pessoas a empreenderem, estão ensinando as pessoas a serem empresários. Mas o que elas sabem do dia a dia, do que você planeja e no final dá tudo errado do que você planejou, e você tem que ter aquele jogo de cintura, resiliência, que você vive isso na pele todos os dias, né, Rodrigo? Como lidar com tudo isso? E é muito bacana isso que você fez. E o mais curioso, que eu não sei se vocês perceberam, você falou que você era a pior vendedora e você se transformou na melhor vendedora. Você foi de 0 a 100. Rápido, assim, acelerou. Você acha que só foi o estudo ou você acha que teve algum estalo assim que deu, ou você aplicou alguma coisa que deu certo? Tipo, foi determinação, foi o foco, foi a metodologia que eu criei. O que você acha que realmente teve esse crescimento exponencial? Primeira coisa, eu poderia listar 3 principais aqui. A primeira é a ambição, e a gente não pode confundir ambição com ganância, né? Ganância é ruim, mas a ambição não é ambição só, não é pelo dinheiro em si, é por vencer, é por fazer dar certo, sabe? É aquele brilho nos olhos que todo vendedor precisa ter, que todo profissional de sucesso precisa ter. É aquela fome de eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero executar. Então, e claro que o meu propósito de ser uma divisora de águas me ajudou muito nesse sentido, a ter mais aceso dentro de mim essa chama, essa vontade de, nossa, se eu quero ser uma divisora de águas, eu preciso dar certo, eu preciso vencer na vida. Então, o primeiro passo é a ambição, porque para a pessoa conseguir lidar com as adversidades, principalmente numa área comercial que você escuta tantos nãos, que são tantas rejeições durante o dia, se você não tiver aquela ambição ali, aquele fogo ardente dentro de si, você não vai, você desiste por qualquer motivo. É verdade. E aí, um segundo elemento muito forte é a questão do controle emocional, sabe? Que é uma coisa que a gente tem que desenvolver todos os dias e que eu percebi que eu desenvolvi muito forte dentro de mim. Porque é alto e baixo. Tem dia que você vende muito, tem dia que você não vende nada, tem dia que você só planta ali, tem dia que dá tudo errado, é muita meta, é pressão, é cobrança. E se você não tiver essa inteligência emocional somado com buscar o desenvolvimento pessoal todos os dias, buscar estudar, buscar aprender coisas novas todos os dias, não avança. E eu lembro que eu fazia muito teatro de vendas, né? Então, as outras pessoas da equipe simulavam ser o cliente e falava, tá caro, vou pensar, as principais objeções. Sim. E eu tinha que contornar com naturalidade, rapport, entonação, tinha que fazer todo aquele trabalho ali para ganhar mais segurança para no campo de batalha eu não ficar patinando. Se for para errar, vamos errar aqui dentro, no treinamento. Mas no campo de batalha, a gente vai tirar de letra, sabe? Então, esse desenvolvimento contínuo de aprender tudo, sabe? Aprender sobre como contornar cada objeção,
quais são as palavras fortes de vendas, né, negociação, que horas que eu preciso ser mais agressivo ali para fazer um fechamento. Tudo isso a gente chegou nos detalhes, nas minúcias mesmo, são ajustes finos que faz um vendedor se tornar o top 1. E, por último, produtividade, que eu vejo que é um grande diferencial de qualquer pessoa e principalmente se tratando de time de vendas. Porque, em geral, vendedor bom é um perfil do DISC, eu não sei se todo mundo conhece aqui sobre o DISC, mas é um perfil muito DI, ou ID, né? Mas o que é o problema do I? O I, ele é um perfil muito influente, muito político. Para vendas é ótimo, porque ele é cara de pau, ele é comunicativo, ele chega em todos os lugares. Só que para produtividade é o pior perfil que tem, porque é um perfil que odeia rotina, é um perfil que odeia agenda, ele não gosta de planejar, ele não gosta de repetir as mesmas tarefas todos os dias. E venda é follow-up. Venda é você fazer acompanhamento, é você ter uma agenda, você marcou com o cliente, você vai atender aquele horário, você vai ser pontual, tal. E eu percebi que estava acontecendo ali uma bagunça na minha agenda, sabe? Porque eu ficava tão desesperada, ligando para um monte de gente, que eu esquecia de dar atenção para quem estava pronto para comprar. E aí, ali, eu comecei a alimentar melhor o CRM, comecei a construir uma agenda com mais horários determinados, com uma estrutura melhor. E aí, eu percebi, falei, gente, a produtividade serve até para a vida pessoal. E eu comecei a aplicar isso na vida pessoal, para academia. Eu descobri, por exemplo, como driblar a questão da gente não gostar de rotina. Porque eu falei assim, eu não gosto de fazer... Fala mais sobre isso. Você está se identificando já, né? Como driblar isso? Tipo... Eu odeio academia, porque é todo dia a mesma coisa, é chato e tal. Mas eu já combinei com o meu personal trainer de fazer treinos diferentes, de mudar até áreas da academia. Não vamos ficar só nesse cantinho, não. Vamos fazer áreas diferentes. E eu começo a criar esportes diferentes. Então, meio que eu treino todos os dias. Só que 2 dias é musculação, um dia é Muay Thai, outro dia eu jogo tênis, outro dia eu faço aula de dança. Dessa forma, eu consigo ter uma vida ativa, consigo me dedicar a coisas que eu gosto, mas eu intercalo, porque se fosse só tênis, por mais que seja divertido, não ia ser bom pra mim, porque, nossa, é repetitivo demais, todo dia a mesma coisa. Sou só dança, mesma coisa. Então, eu vou intercalando. E eu comecei a fazer isso na empresa também, reuniões. As reuniões têm que ser diferentes, vamos para um ambiente diferente, não vamos fazer reunião todo dia do mesmo jeito, no mesmo ambiente, não. Vamos mudar o horário, vamos mudar a pauta, vamos trazer coisas novas. E eu comecei a trazer esses elementos para ficar mais divertido, mais leve, mas a rotina, ela é fundamental. Tem uma frase que eu falo muito que é, você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Então, a gente tem que manter a constância, é isso que vai fazer a gente ser campeão, fenômeno em qualquer área, só que pode ser mais leve, pode ser divertido, respeitando quem você é. E é uma das linhas que eu trabalho muito com o meu time, eu falo sobre a produtividade personalizada. Então, você não precisa copiar a produtividade que todo mundo prega. Por exemplo, depois que veio o livro O Milagre da Manhã, virou moda acordar às 5 horas da manhã. É verdade. E tem gente que dá muito certo. Mas eu já vi pessoas que dão muito errado. E pessoas que ficam se martirizando e sofrendo, porque, nossa, eu já fiz várias tentativas, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa mais produtiva à noite, né? E aí eu tava até trocando ideia com um grande amigo meu também, que é o Christian Barbosa, que também é especialista em produtividade, e a gente conversando sobre isso, porque nem eu nem ele fazemos parte do Clube das 5. Eu falo que a gente faz parte do Clube das 7, das 7 da manhã. E eu falo, antes de também escolher fazer parte do Clube das 5, escolha fazer parte do clube que dorme de 6 a 8 horas por noite. É isso aí. Porque a qualidade de sono, um sono restaurador, né, respeitando as 6 a 8 horas por noite, isso que vai te garantir uma produtividade extraordinária no dia seguinte. Não é só o que você acorda, é depois que você acorda, o que você faz. Entre a hora que você acorda e o horário que você dorme, que vai também te fazer ser uma pessoa mais produtiva ou não. Então, eu peguei esses principais elementos, ambição, inteligência emocional com desenvolvimento pessoal forte aí, muito treinamento e produtividade, e isso foi assim, o pulo do gato para eu conseguir ter resultados grandiosos na área de vendas. Você falou esse negócio dos 5 horas da manhã, virou modinha, né? E a questão de, acho assim, receita de bolo não existe, né? Porque se existisse, todo mundo era craque. Tudo bem que você pode treinar a pessoa para ser, mas é o que você falou. Tipo, vamos lançar o clube da meia-noite. Sobre tem gente que rende meia-noite super bem, entendeu? Adorei esse clube. Tão produtivo quanto, entendeu? Sim. É meio diferente, assim, mas é muito interessante essa questão da produtividade. E principalmente hoje, no mundo, a questão de influência externa
A distração é constante, né? Hoje, agora, com o negócio de home office, às vezes a gente rende muito mais em casa do que no escritório, porque no escritório a pessoa fala, vamos tomar um cafezinho, vamos não sei o quê, a pessoa chega e é focada. Engraçado que eu morei 5 anos agora nos Estados Unidos e as pessoas perguntam para mim o que era a diferença de trabalhar nos Estados Unidos e trabalhar aqui. Eu falei, olha, aqui eu tinha 2 horas de almoço. Lá, eu almoçava na minha sala, na frente do meu computador. Mas, em compensação, eu entrava às 9 e saía às 5. Por quê? Porque eu era mais produtivo. Eu estava ali, todo mundo está focado. Reunião é reunião de meia hora. É com ata, é começo, meio e fim. Reunião no Brasil, até você chegar realmente no tema, você fica 1 hora discutindo do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, não sei o que aconteceu. Então, assim, a gente perde realmente muito tempo. A gente não é objetivo. Mas, ao mesmo tempo, um americano vem para cá e tenta aplicar isso, o cara fala, pô, esse cara não tem soft skills, esse cara não sei o quê. Então, Cadê a habilidade humana dele? Cadê... Exato. Então, é tudo equilíbrio, né? Nossa, você falou, passou um fio na minha cabeça. É até legal saber mais da sua experiência lá nos Estados Unidos, porque eu vi uma reportagem na Exame que falou que o Brasil é o 85º lugar no ranking da produtividade. Uau. Né? E que aqui precisava de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. E aí eu comecei essa investigação, né? Eu falei, mas como assim? Deixa eu saber mais, eu quero mudar essa realidade aqui no Brasil. E uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, porque lá nos Estados Unidos eu vejo que eles dividem muito bem a hora de cada coisa. Agora é a hora de lazer. Agora é a hora de estudos. Agora é a hora de trabalho. Então tem uns blocos ali que isso faz parte da produtividade da organização. E aqui, o que a gente percebe muito? Eu tô contratando um time novo para trabalhar na minha empresa, né? E aí, eu não sei isso aqui não, tiro o horário de expediente para estudar. Tipo, o horário de expediente, a pessoa tinha que estar produzindo, ela tinha que estar entregando o que ela sabe. Mas não sei, então eu vou estudar. Aí ela gasta durante o horário de expediente para estudar, para trabalhar e para lazer, porque tem uns momentinhos de cafezinho e tal, né? O brasileiro é muito hospitaleiro. E aí fala, vamos conversar, vamos não sei o quê. No final, a pessoa sai de lá trabalhando, fazendo hora extra, com o sentimento de que nem estudou, nem trabalhou e nem teve lazer. Porque tava tudo bagunçado, tava tudo misturado. Se dividir por blocos, agora é só estudos, agora é só trabalho, agora é só lazer. Além de ficar mais organizado, você tem aquela sensação de que, consegui ter descanso, consegui ter lazer também. Exatamente. Você falou o negócio de quadrados, é exatamente isso. É muito bem definidos. É muito bem definido. E aqui no Brasil a gente mistura muito tudo. Outra coisa bacana que você estava falando de... Você faz, quando seu personal, você faz cada hora um treino diferente. Sim. Isso é super fantástico, porque faz sua mente de crescimento. Você está aprendendo coisas... O objetivo é o mesmo, né? Ter qualidade de vida. Mas você está fazendo exercícios que estimulam diferente. E essa estimulação você está aprendendo coisas novas, né? E acaba, cada vez, você conectando coisas, né? Steve Jobs falava que criatividade nada mais é do que conexão de ideias. Então, você está conectando alguns pontos ali que isso pode te render muito mais, né? E gera estímulos. E você também falou do sono. Eu acredito muito que é o seguinte: tudo que você consome, você bota para fora, né? Então, nada mais é o que você está botando para fora. Mas o que você está botando para fora é o que você consumiu. Então, dormir 8 horas é super importante, alimentação é super importante, exercício, o que você estuda. Então, esse conjunto que realmente aumenta a sua produtividade, né? Porque você acaba estando muito mais preparado, né, para esses desafios, essa resiliência que a gente vive no dia de hoje. E você da área da saúde, referência aí para falar para gente, já anotem aí. Plano de ação. Agora, depois dessa questão de produtividade, você foi para um caminho de preparar pessoas para criar storytelling, para contar suas histórias e tudo mais. Como é que foi essa mudança? Foi bem bacana, porque eu comecei, depois que eu saí da faculdade, que resolvi empreender, eu entrei já nessa área de treinamentos, palestras, que é onde eu descobri uma grande paixão. E eu percebi o seguinte, toda vez que eu ia estudar, aprender, eu tenho déficit de atenção. Então, eu tenho uma dificuldade maior do que muitas pessoas para memorizar, para me concentrar. Então, qual é a forma que eu criei para estudar? Ensinando. Os amiguinhos imaginários mesmo. Em casa, eu falo sozinho ali, eu aprendo assim, eu estudo dando aula. E aí eu falei, gente, quem ensina, aprende 2 vezes.
Então, olha que genial essa oportunidade de eu palestrar. E eu percebi que muitas vezes, enquanto eu estava treinando o meu time de vendas, muitas coisas que eu falava ali, até de insights que vinham, eu falava, cara, isso é para mim. Eu vou colocar isso em ordem. Eu ficava mais animada. Por isso que eu tenho visto muita gente que não é próspero ainda na vida, mas lê livros de prosperidade, começa a fazer resumos disso em lives, começa a ensinar sobre isso para outras pessoas, baseado em algum método, e de repente elas começam a ficar prósperas. Porque quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo, reforçando isso para nós, né? Muitas vezes já vi muitos líderes religiosos falando, nossa, eu tô pregando para mim. Tudo isso que eu tô falando para mim. E aí isso só aumentou a minha paixão também por esse mundo das palestras, dos treinamentos. E aí eu falei, eu quero focar nisso, vou empreender, vou montar uma empresa. Eu falei que eu queria ser o Stephen Covey de saia, né? Porque eu sou apaixonada também do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim. Fiz a formação inteira da Franklin Que Covey bacana. na época. E aí eu falei, eu quero ser o Stephen Covey de saia, eu vou desenvolver meu próprio método. Eu já tinha construído um pontapé inicial ali. Falei, eu vou desenvolver meu próprio método, vou abrir uma rede de franquias e vou ter franquias no mundo inteiro pra gente transformar a vida das pessoas com esse método. E foi assim que a gente começou. E eu comecei a trabalhar palestrando em grandes empresas, em grandes multinacionais. Na época eu nem era tão conhecida na internet, mas já estava conseguindo aí ter uns 7 mil reais por hora de palestras. E aí algumas pessoas começaram a me procurar. Falei, Tati, mas como que você faz para você vender suas palestras na empresa, viajar o Brasil inteiro, o mundo, porque em 2017 eu lancei o livro em Orlando, Miami, Boston Que legal. e Londres, e aí eu fiz palestras lá, a gente colocou 100 Em pessoas. português ou em inglês o livro? Em português. Que legal, porque A gente fez para brasileiro, tem um público tem um muito muito grande. Sim. Aí a gente fez para brasileiros que moram lá. Claro que se eu tivesse um inglês bem fluente mesmo, Teria oportunidade. eu ia conseguir lotar lá. Porque eu percebi que tinha muitos americanos querendo ir quando a gente começou a divulgar. Aí a gente chegou a pensar em contratar a tradução simultânea e tal, mas já estava tão em cima da hora, assim, quando a gente ficou sabendo, falou, vamos no português mesmo. E aí, depois eu tenho vontade de fazer tradução simultânea ou treinar mesmo o inglês para ficar fluente logo, né? Deveria. E já fazer, pra gente multiplicar isso. E culminou, teve uma palestra que eu fiz em Boston, que até isso é uma boa história para contar, porque o quanto que a gente não pode reclamar de nada nesta vida, né? A palestra ia ser só em Orlando, Miami e Londres. Só que aí, como eu ia fazer um curso no MIT de uma semana e tal, o pessoal falou, Tati, já tá nessa turnê mesmo, nessa maratona? Vem fazer aqui em Boston também, vamos articular para fazer aqui. Eu falei, tá bom, a gente tem menos tempo, mas a gente já tem uma bagagem, né, do que a gente fez em Orlando e Miami. Vamos correr, montar uma galera e fazer uma palestra em Boston. E aí o local que a gente conseguiu de última hora foi num restaurante. Nunca façam palestra no restaurante. Pessoal comendo, aquele barulho de talher, de fundo musical, sabe? A pessoa tá com outra vibe, a última coisa que ela quer é palestra. E eu não sabia, foi a minha primeira experiência, fui lá fazer essa palestra. De pessoas que foram pra me ver mesmo, deve ter tido umas 10. O restante já tava no restaurante, 10 pessoas foram me ver. E aí, foi engraçado porque no meio da palestra eu comecei a acelerar, né? Eu falei, nossa, eu vou terminar essa palestra só em homenagem às 10 pessoas que estão atentas aqui olhando pra mim. Mas eu tava horrível, assim. Eu terminei a palestra com energia muito baixa, tipo, nossa, que arrependimento, perdi meu tempo, não veio ninguém me ver. Quem tava aqui, não sei se conseguiu ouvir direito por conta do barulho. Saí lá triste até. Só que, nesse público, tinha uma jornalista que era assessoria de imprensa de Harvard. De todas as conferências, a conferência que foi a Gisele Bündchen, que foi a Anitta, ela era uma das jornalistas que estava nessas conferências. E ela estava estruturando uma conferência dela para levar o Rick Chester, o Matheus Tomoto. Um ano depois, meu telefone toca, era ela, falando, Tati, vi sua palestra, amei sua história de superação, eu acho que você se comunica super bem e eu quero te fazer um convite para vir palestrar aqui em Harvard na conferência tal. Que demais. Sim, e aí pude palestrar lá com o Rick Chester, lá a gente se aproximou bastante, com o Matheus e tal, foi incrível a experiência, e isso me abriu muitas portas, obviamente, gerou muita autoridade, só que eu falo assim, o quanto que foi, tipo, o meu maior arrependimento de ter feito aquela palestra me abriu a maior porta, a maior oportunidade. Então, uma das coisas que eu sempre falo para qualquer empreendedor, né, falar, nunca é tempo perdido, nunca, toda oportunidade que você tiver de fazer o seu trabalho, de plantar uma sementinha, às vezes vai parecer ser um fracasso, mas ou é crescimento, ou é aprendizado, alguma porta ali vai se abrir.
E isso aconteceu. E é muito, pensando aqui, qualidade contra quantidade, né? Não importa se tem 10 mil pessoas, mas você vê uma pessoa ali que te conectou no Exatamente. lugar certo, no momento certo. É muito sincronicidade, né? É uma coisa Muito. impressionante. Nossa, e você falando isso me lembrou até de um dos palestrantes que falou que um dia ele foi num evento e o evento deu muito errado, parece que tinha uma pessoa para assistir ele. E ele falou, Tati, se tiver uma pessoa, eu vou palestrar como se fosse para 1000, sabe? E ele fez essa palestra para uma pessoa lá. Então é muito esse cuidado, né? Independente das oportunidades que vão aparecer para a gente, se a gente fizer com excelência, com maestria o nosso trabalho, com certeza isso vai gerar muito mais oportunidades. Então, não importa se você está falando para uma pessoa ou você está falando para 1 milhão de pessoas. Sempre entrega o seu melhor e palestrante, às vezes, passa por essas adversidades aí no meio do caminho mesmo. E com certeza não deve ser fácil, né? Porque era a minha pergunta, você acabou respondendo, mas imagina você se prepara, vai lá e tem 3 pessoas te olhando, sendo que uma pessoa deve ser, sei lá, o seu marido ou sua esposa. Alguém da Ou família. alguém da família, né? E é engraçado porque eu já escutei de diversos palestrantes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, exatamente isso. Falar assim, pô, eu comecei e tinham 3 pessoas, eu comecei na igreja, eu comecei na escola, comecei com meus amigos. Sim. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas a pessoa tem que realmente lutar, né? Não desistir, porque o começo é igualzinho live hoje, né? Todo mundo quer fazer Sim. live, senta live, sempre 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Mas é assim, né? Eu acho que o começo é esse, né? Exatamente. E essa é uma pergunta que eu escuto muito, porque as pessoas veem já. Hoje a gente tem mais de 3.000 alunos palestrantes, né? E eu, como mentora de palestrantes, eu pego muita gente que está começando absoluto zero. E as pessoas me perguntam, Tati, como que faz para começar do zero? Eu falei, se você nunca começar, você nunca vai sair do zero. Então, assim, o caminho é começa com os recursos que você tem, e à medida que você vai plantando a sementinha, você vai colhendo mais frutos. Então, ninguém começou com 1.000 pessoas numa live. Né? A gente começa, às vezes é com uma pessoa, às vezes não dá ninguém. Então, assim, até uma das coisas que eu recomendo, foi, gente, vocês têm que avisar antes. Vai fazer uma live, não entra de surpresa. Você não tem ainda baita audiência para as pessoas, elas não estão nem habituadas a te ouvir. Então, se for fazer de surpresa, avisa as pessoas, manda um comunicado no WhatsApp, pede pelo menos para os amigos e familiares estarem ali para te prestigiar, sabe? Aí depois disso, eu falei, além de você anunciar muito, deixa gravado às vezes, porque assim, o que acontece? Segundo o Yes, ele fala que não é muito bom pro algoritmo do Instagram, né? Lives gravadas. Sim. Mas no YouTube pode. No YouTube pode deixar as lives gravadas. Mas eu deixava porque muita gente vê depois. Então tem alunos meus que falam, Tati, tinha uma pessoa me vendo na live. Mas eu deixei salva, depois eu vi que já teve 50 pessoas que assistiram. Já teve um alcance muito maior. E aí uma pessoa que assistiu me perguntou como fazia para contratar minha mentoria, para contratar o meu curso. Sabe? E é isso que eu falo. Por que eu falo que palestrar é uma das profissões mais nobres que existem? Primeiro porque é a lei do universo, a lei de dar e receber. É isso aí. Quanto mais você gera essa transformação na vida da pessoa, quanto mais você dá o seu conhecimento, a sua experiência, leva a sua mensagem para outras pessoas com o objetivo real de ajudá-las, mais você recebe. E aí tem o ganho financeiro também, mas existem vários outros ganhos, né? De uma parceria, de divulgar melhor a sua empresa, de vender mais produtos. Então, tanto é que eu falo que tem como você ganhar dinheiro vendendo a palestra, igual hoje. Hoje eu cobro 35 mil reais a hora da minha palestra. Uhum. Ganho dinheiro vendendo a palestra. Ou eu posso ganhar dinheiro vendendo na palestra. E como que eu faço isso? Eu faço uma palestra mesmo que de graça, mas lá eu posso vender livro, posso vender mentoria, aí tem um pitch de vendas que a gente faz. Ou eu posso vender meus produtos físicos da empresa que eu tiver mesmo. Posso vender treinamentos em company. Então, é uma infinidade de produtos. Inclusive, esses produtos, eles podem ser, inclusive, derivações da palestra. Porque eu falo, uma palestra vira um livro, uma palestra vira uma mentoria, uma palestra vira um treinamento em company. Então, assim, é um leque de oportunidades que existem para a pessoa monetizar. Por isso que eu falo, transforme a sua história e o seu conhecimento numa verdadeira mina de ouro. Fantástico. E você falou, tem uma frase que você fala que eu gosto muito, que você falou que é muito egoísmo não dividir o seu conhecimento. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que gosto, nunca me esqueço, eu fui estudar nos Estados Unidos, voltei, isso nem existia essas coisas de mastermind, essas coisas. Voltei e falei, putz, tudo que eu aprendi, eu quero dividir. Peguei meus amigos, formei um grupo que chamava Ouroboros. Uau! Ouroboros.
E o que era esse grupo? Onde eu pegava, por exemplo, uma aula que eu tive de marketing, uma aula que eu tive de liderança, dava essa aula. E aí, chegou uma hora que eu falei, sabe de uma coisa? Vamos pegar pessoas que a gente conhece para dar uma palestra aqui. Aí pegava, trazia, trouxemos até naquela época a Monja Coen para falar, ela não era nem tão conhecida, tal. Só que acabou ficando muito em cima de mim, o negócio acabou meio que morrendo, eu desanimei, mas eu sou uma pessoa que gosto muito dessa questão de troca de conhecimento, de dividir o conhecimento, porque não adianta nada você ter o conhecimento para você e não dividir com os outros, né? Com certeza. E eu gosto muito desse negócio que você fala do egoísmo. Eu falo muito isso para os tímidos, né? Eu era essa pessoa tímida, então eu falo assim que timidez é um egoísmo muito grande, porque você tá tão preocupado com a sua performance, tá tão preocupado que as pessoas vão falar ou vão pensar de você, que você simplesmente guarda para si aquela mensagem. Então, é um egoísmo você deixar isso guardado com medo da sua performance, não importa, vai ter haters, vai ter pessoa que vai falar mal, que vai criticar, que vai achar defeito, sempre tem. A única forma de ninguém falar mal de você é você não fazer nada, mas ainda assim podem falar, né? Falar de você tá à toa, de ser um preguiçoso, ainda assim vão falar. Então, eu brinco muito, até quando eu treino pessoas que têm medo de vender, né? E eu falo, qual que é seu medo? O medo que o outro vai falar. Eu falei assim, as pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Elas vão falar de você pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Agora, cabe a você escolher pelo que você quer que elas falem mal, que elas falem de você, né? Vai falar bem se tiver sucesso. E aí, o seu resultado é sobre entrar em movimento, é sobre estar em ação. Agora, se vai dar errado, se você vai cair, se vai ter um obstáculo, isso aí faz parte da jornada de construção. E aí a gente tem que vencer muito essa timidez. E no início você falou também que você é introspectivo, né? E eu falo que quem é introspectivo é um excelente palestrante. Por quê? Porque é muito observador. É uma pessoa que sabe ali, ó, observar o cenário, até para ver feedback do público. Será que o público tá gostando ou não? Qual que é a reação das pessoas? É até perigoso isso, que às vezes dá uma travada. Olha o cara meio que já no celular, eu falei, putz, o negócio não tá indo muito bem aqui. Começou a bocejar aqui no meio, tem um dormindo ali. Até eu me desconcentro, viu? Quando eu comecei antes das palestras dando aula de MBA, né? E muita gente que vai para essas aulas, além de trabalhar muito intensamente durante a semana, fica o final de semana inteiro, é intenso, 20 horas de carga horária. Então, por mais que o conteúdo seja bom, às vezes você vê alguém dormindo ali, né? Por isso mesmo. Uma vez, assim que eu lancei meu primeiro livro, fui na Livraria Cultura, aí eu dei uma apresentação lá, palestra que tem, para depois assinatura e tal, e meu tio tava lá sentado, eu olhei para ele e tava dormindo. Ai, meu Deus. Ele tava dormindo. Só que aí até foi relevante, porque assim, ele dormia até, quando ele tá dirigindo, ele dormia até em sinal, parou, ele dormia, o cara pro sinal, mas choca, você olha e fala, putz, será que esse negócio tá um saco? Será que o que eu tô falando realmente tá relevante ou não? Mas o negócio normalmente, quando eu faço uma apresentação, eu foco em uma ou duas pessoas. Sim. Porque se você também fica olhando muito, eu acho que você se perde um pouco. Sim. Eu tenho terror, por exemplo, de palco grande. Que aí parece que você tá fazendo uma maratona, né? Que você vai para andar para conexão, você anda lá do outro lado, você volta para cá, você vai lá para outro lado, volta para cá. E tem que andar para todos os lados para circular energia, né? Muito bom. Você cansa, você fez uma maratona depois. Sim. Agora você sabe que tem uma regra quando a pessoa, para não dar tanto sono, ainda assim, quando a pessoa tá muito cansada. Eu sou de uma família, meus pais que eu falo, né? Meu pai e meus tios, eles dormem sentados assistindo TV direto, assim, sabe? Então eles estão assistindo TV, de repente dorme, tem um tio que dorme com o olho aberto, então você não sabe se ele tá dormindo ou não, é maior risco. E aí, como que a gente faz para essas pessoas que têm muita facilidade de dormir, ou para quem está realmente cansado e você tem uma palestra para fazer? A gente fala que a cada 7 minutos tem que ter uma quebra de estado, sabe? Não só de alterar o tom da voz, mas de repente você começa a contar uma história, que você ficar muito tempo na técnica, tá maçante. Aí você vai para uma história. História sempre chama atenção. Quando você fala, nossa, eu me lembro de um dia... Aí a pessoa já, opa, vem uma história. Histórias chamam a atenção. Contar uma piada chama a atenção. Quem tem facilidade, coloca um elemento de humor. Usar uma analogia e metáfora, isso torna mais palpável. Então eu falo que toda palestra precisa ter vários elementos. E esse elemento de analogia, metáfora, storytelling, toque de humor, a alteração da entonação de voz, pausas, vídeo. Às vezes eu passo um vídeo rapidinho, Sim. Uma música... Tudo isso é quebra de estado. E a gente vê muito, tipo, o Anthony Robbins, ele usa também o movimento das pessoas, né? Olha para a pessoa do lado e fala.
Isso. Aí a pessoa fala, eu tenho sucesso, né? Ou o T. Harv Eker fala, eu tenho uma mente milionária. Sim. Então, você vê muito essa questão do high five. É uma forma de quebra de estado, porque é muito conteúdo. E, poxa, a pessoa ficar, às vezes, 8 horas, 10 horas sentada numa cadeira, assistindo uma aula, um treinamento, precisa mesmo ter essa quebra de estado. Para quem está começando agora, que quer entrar no mundo de dar palestras e tudo mais, o que você recomenda? A primeira coisa que eu recomendo é não atirar para todo lado. O que eu vejo muito? Quem quer entrar nesse mundo de palestras tem que construir um repertório. Então, a gente acaba lendo muitos livros, fazendo muitos cursos, e você vai desenvolvendo habilidade em várias áreas. Uhum. Então, quando eu comecei, eu tinha lá, até fiz um folder, a coisa mais linda esse folder impresso e tal, e lá tinha todas as áreas que eu poderia dar palestras e treinamentos nas empresas. Aí tinha lá vendas, negociação, liderança, produtividade, atendimento ao público. Eram até áreas meio que relacionadas, mas eram 7 áreas distintas. E aí o que acontecia? As empresas olhavam e falavam, nossa, legal, né? Você pode falar sobre tudo isso. Mas, eu por enquanto não vou te contratar não, porque eu trouxe a maior referência de liderança para falar aqui comigo. Aí, de repente, eles olhavam, nossa, muito legal, você fez curso de negociação em Harvard, tem uma metodologia legal. Tá, mas, eu trouxe o cara da negociação no Brasil aqui. E aí as pessoas nunca queriam me contratar, por quê? Porque eu era medíocre, eu não era memorável. Eu atirava para todo lado, e quem atira para todo lado acaba não sendo nada para ninguém. Então, assim, escolha um tema pelo qual você queira ser referência. Escolheu esse tema, aí você vai se aprofundar nessa área, vai ser até mais fácil. Cria uma palestra memorável, uma palestra que tenha todos os elementos que eu compartilhei aqui e comece a fazer uma ou outra palestra gratuita, mas em eventos vitrines. O que são os eventos vitrines? HSM, a KLA, Mundo RH, né, o Corpo RH. O Corpo RH é muito bom porque, pensa, vão 1.000 pessoas só de RH de empresas lá. Assim como a ABRH, né? Isso aí. Então, esses eventos são eventos vitrines. São eventos que muitos empresários vão te conhecer, vão ver o quanto que a sua palestra é incrível. E eu falo, se a pessoa tem uma palestra memorável, tem alguns indicadores para isso. O primeiro indicador ela vai descer do palco e ela já vai ali sair com pelo menos umas 3 propostas de palestras. 3 palestras. No mínimo, 3 propostas. Se for para uma média de 500 pessoas, no mínimo 3 propostas. Segundo indicador que a palestra foi muito boa. Dá uma fila de pessoas agradecendo, querendo tirar foto. As pessoas vão emocionadas ali conversando, tal. Então, a palestra realmente foi boa. Se você desceu do palco e não tem uma fila querendo te parabenizar, agradecer, pessoas emocionadas, já é um ponto de alerta. Porque eu falo que existe uma diferença entre apresentador e palestrante, né? Apresentação, não é nem apresentador, é apresentação. A apresentação, a gente faz apresentação de relatório, apresentação de TCC, de monografia, ou seja, é chato. Quem que gosta? Quem quer parar tudo para assistir uma apresentação de relatório? Ninguém, a gente faz porque tem que fazer. Então, a apresentação é despejar um conteúdo que você tem, despejar um conhecimento que você tem. Agora, palestra é como se fosse um espetáculo do Circo du Soleil. A palestra, ela envolve inspiração, motivação, ela tem que ser um show, você tem que ser muito bem pensado, muito articulado, cada elemento. E quando é palestra, tem que ter conteúdo, óbvio, mas quando ele tem essa pegada muito mais inspiradora, é onde as pessoas ficam encantadas. Tem uma frase da Maia que eu gosto muito e define o que é o memorável, que fala assim, as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Perfeito. E o palestrante tem esse papel de fazer as pessoas se sentirem tão emocionadas que vai passar 5, 10, 20 anos e as pessoas ainda vão lembrar desse palestrante, sabe? Então, para você ser lembrado, para gerar esse desejo de contratação, precisa ter essa pegada de palestra. E aí, uma outra coisa que acontece é muitas vezes ele ser interrompido no meio da palestra com aplausos e no final ser aplaudido de pé. São alguns dos indicadores que a sua palestra realmente é um show. Foi um sucesso. E você comentou de palestras de graça no começo, né? Simplesmente você bate na porta e fala, olha, eu sou essa pessoa, tenho essa palestra, ou simplesmente, como que é esse approach, assim? Boa. Quando a gente vai oferecendo a palestra de graça, tem que ter uma estratégia muito bem desenhada para você não se desvalorizar. Exatamente, né? Era onde eu queria chegar. Exatamente. Porque senão o pessoal fala assim, nossa, ninguém tá querendo, né? Esse cara tá meio estranho esse negócio aqui.
Então, assim, uma das estratégias que eu compartilho muito com os alunos é sobre até fazer permutas, sabe? Tipo, nossa, eu já quero um produto de tal empresa. Vamos supor, um salão de beleza. Eu já quero ir nesse salão de beleza ali e vou gastar lá. E se eu pudesse dar um treinamento para eles em troca deles prestarem serviço para mim de graça? Minha empresa de contabilidade, eu já vou fechar contrato com eles de qualquer forma. E se eu mostrar o valor do meu conteúdo, o valor da minha palestra para eles, eu presto esse serviço em troca de 6 meses, eles prestarem a contabilidade para mim. Então eu faço muito permuta. Aí acaba que é um de graça sem ser tão de graça assim, porque é uma outra moeda. Como se fosse um patrocínio. E você tem a oportunidade de ir construindo cases de sucesso, né? Já atendi essa empresa, já atendi essa outra. Essa é uma das formas. Nos eventos, congressos, geralmente eles não pagam mesmo. Não todos. Quando você é um palestrante já sênior e tal, aí sim eles vão pagar. Mas, por exemplo, KLA, várias empresas assim que fazem congressos, eles pagam o chamariz do evento e o restante dos palestrantes é tudo na parceria mesmo. Teu, né? Então é muito de você estar nesses eventos, construir um network, aproximar do contratante, mostrar o seu trabalho incrível e aí ele fazer o convite. Você quer palestrar no meu evento? Vai ser de graça, tal, mas vai gerar uma visibilidade muito grande para você. E aí a pessoa vai, no caso dos congressos. Você deve ter estudado bastante a questão do TED. Muito, TED para mim é um sucesso. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Olha, que incrível. Para visitar, nem lembro quando foi. Se bobear foi em 2008, 2009, por aí. Na Califórnia, foi muito legal. Assim, fiquei chocado com a experiência, com tudo, assim. Fiquei impressionado. Conheci várias pessoas, network fantástico. E isso ficou na minha cabeça. Aí a gente trouxe para o Brasil e patrocinou o TED que teve no Brasil, no Rio, a gente que patrocinou até. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu sempre quis entrar nesse meio também, de falar assim, o TED é muito legal, tal, o TED não sei o quê. Mas, pergunta, você não acha que o TED hoje perdeu um pouco a força dele? Porque virou isso muito TEDx. Hoje tem TED, se a gente quiser criar um TED rotinas e rituais, a gente consegue criar. Você acha que não perdeu uma coisa meio que a qualidade, né? Eu sinto que perdeu. E perdeu muito porque eles realmente abriram a guarda, assim, pode vir todo mundo, sabe? Então, assim, tem palestras incríveis e tem palestras que você olha e fala, nossa, mas não teve um crivo, né? Não teve um padrão de qualidade. Porque você fala, essa palestra não é nível de TEDx, não é nível de TED, sabe? Então, eles deixaram muita gente entrar e eu percebi que pessoas que não estavam tão preparadas, pessoas que, às vezes... O que eu percebi em alguns aqui em São Paulo, que eu pude presenciar mais de perto, assim. A pessoa é influencer, tem muitos seguidores, manda então lá, pode vir. Então eu quero essa visibilidade dos seguidores que ela tem. Só que palestra é uma outra pegada, nem todo mundo que é um excelente youtuber, nem todo mundo que é um excelente influencer tem o preparo. Ele pode ser muito bom se ele quiser. Mas às vezes ele não teve esse preparo, eu acho que deveria ter no mínimo. Vamos trazer essa pessoa porque ela é muito boa, ela tem resultados. Mas então vamos dar um treinamento de palestras para ela, um treinamento de performance no palco, de metodologia, porque assim, não é só sobre você contar a sua história. Eu falo que toda palestra tem que ter o storytelling, mas além da história, tem que ter um método, tem que ter um passo a passo, tá? O que eu vou fazer com isso? Né? O que eu aprendi? O que isso vai mudar na minha vida, na minha rotina? Então, não é só sobre ficar falando de você ou contando sua história. E eu acho que o ato de não ter tido esse treinamento, essa tutoria, que eles eram mais rígidos no início. Eu lembro que a primeira vez que eu palestrei num TEDx lá em Minas, nossa, foi extremamente exigente, várias fases, tal. E aí, a segunda vez que eu palestrei já foi mais largado, assim, sabe? Então, eu falei, eu tô sentindo que tá perdendo um pouco a mão aí, talvez pelas parcerias, né, pelo crescimento dele. Mas eu ficava muito impressionado que eles que meio que romperam essa bolha, falando que 20 minutos de apresentação, né? Acho que era 20 minutos ou 18 minutos, que é a meta. Isso. E slide tinha que ser slide cleans, né? Bem limpo, né? E isso é uma dificuldade grande. E aí criar uma história, se tinha um roteiro para criar, né, um TED de sucesso, ia lançar um livro e tudo mais assim. Aí eu fiquei muito impressionado com essa forma. Agora não funciona para todo mundo, né? Vai botar um Michael Porter para falar 20 minutos, ele vai explicar 20 minutos a primeira página de teoria.
Mas é assim, Sim. é uma coisa muito impressionante como eles fizeram. E eu acho que também perdeu essa linha. E esse negócio, essa metodologia ficou tão forte. Por exemplo, a nossa empresa lá fora, ela tem uma pessoa, a gente faz um evento por ano que chama Leadership Meeting, que deve ter em torno de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Uau, que legal. 2 dias, é gigante. E virtualmente e presencialmente. E tem uma pessoa que é contratada, ela é contratada o ano todo, para treinar as pessoas que vão apresentar modelo TED. Nossa, isso aí faz diferença. E começa 3 meses antes. Aí. Então pega, treina todo dia, toda semana treina, muda o slide. Tem uma equipe só para fazer o slide. Sim. Depois você vai no lugar, você ensaia o palco, como que você anda, o que você não anda. E faz, assim, muita diferença. Porque a pessoa chega lá, tá preparada. Uhum. E não vamos longe, né? Se a gente for pensar um dos maiores comunicadores que a gente presenciou, assim, foi o Steve Jobs. Steve Jobs não era o melhor líder, ele nem sabia programar e construiu uma empresa mega valiosa, que é a Apple. E tem um livro que eu gosto muito, que é o livro que chama Faça Como Steve Jobs, que ensina toda a parte de oratória, de comunicação, que foi o maior destaque, o ícone dele, né? E uma das coisas que eu percebi, assim, deixa isso muito claro. Ele treinava, em média, 2 meses para cada apresentação. Sim. Então as pessoas falavam, nossa, que talento, que dom natural que ele tem. Ó, eu queria comunicar como Steve Jobs. Tá, mas você tá treinando 2 meses antes de uma apresentação, né? Eu tenho um estudo que mostra que você tem que treinar 2 horas para cada 5 minutos de fala. Você que é um orador iniciante, tem treinado 2 horas para cada 5 minutos de fala? Ou às vezes vai no improviso? Eu tenho uma frase comigo, eu vejo muito executivo, muito empresário, fala, não, na hora do improviso sai. E sai mesmo, porque a adrenalina ali vai fazer alguma coisa sair. Coração. Só não vai ter muita excelência, sabe? Então eu falo, o improviso nunca vai levar ninguém à excelência. Se você quer realmente ter excelência, você quer ter maestria, você precisa se preparar antes. Até os barbichos, até quem trabalha com improviso, eles treinam o tempo todo. Tava conversando um dia, os barbichos falando assim, nossa, a gente deixa a plateia indicar o que a gente quer fazer, né? O que a gente vai fazer na hora. Só que não tem coisa que a plateia vai falar que a gente já não tenha feito antes, porque a gente treinou tanto, a gente praticou tanto, que nada é novidade mais pra gente. Então é isso, quando você treinar muita comunicação, aí você vai ter uma desenvoltura que nada vai ser novidade mais. Aí sim você vai estar preparado. Pode parecer que não se preparou, mas o preparo tá ali. Fantástico. Tati, prazer enorme. Foi uma aula. Serviu eu muito para mim, agradeço. porque eu sou uma pessoa que te garanto que serviu para todo mundo aqui, porque é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer falar, principalmente Sim. agora em redes sociais. Eu acho que, como a gente falou do egoísmo, né? Todo mundo aqui tem uma coisa para dividir. Eu acho que tem que começar logo a fazer essas coisas e botar na internet esse conteúdo. Tati, obrigado de coração. Foi fantástico o nosso papo. Eu que agradeço, viu? Vim chorando aqui, mas o conteúdo... Espero que o conteúdo tenha compensado aí essas lágrimas. Compensou. E, ó, um prazer estar aqui com você. Conta sempre comigo. Admiro muito. Quero poder ser sua mentora aí, te ver em grandes palcos, né? Dividir. Vamos sim, conta comigo. Já ganhou um cliente aqui. Obrigada, viu? E sucesso a todos. Contem comigo. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de dar like, de seguir o nosso canal. E até a próxima semana. Tchau, tchau.